Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 27 de junho, que é o dia 178. Em 2 Reis, capítulo 10, versículo 32 até o capítulo 12, versículo 21. Naquele tempo, o Senhor começou a reduzir o território de Israel. O rei Hazael conquistou várias regiões do reino, a leste do rio Jordão, incluindo toda a terra de Gileade, de Gade, de Ruben e de Manassés. Conquistou a região desde a cidade de Aroer, perto do Vale Arnon, até Gileade e Bassã, ao norte. Os demais acontecimentos do reinado de Jeu, tudo o que ele fez e a extensão de seu poder estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeu morreu e se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoacás foi seu sucessor. Ao todo, Jeu reinou por 28 anos sobre Israel em Samaria. Quando Atalia, mãe de Acasias, rei de Judá, soube que seu filho estava morto, começou a exterminar o restante da família real. Mas Joseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, o filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei que estavam para ser mortos, e o colocou com sua ama num quarto para escondê-los de Atalia. Assim a criança não foi morta. Joás ficou escondido no templo do Senhor durante 6 anos, enquanto Atalia governava o país. No 7º ano do reinado de Atalia, o sacerdote Joiada mandou chamar no templo do Senhor os comandantes dos mercenários, cários e dos guardas do palácio. Firmou com eles um pacto solene e fez jurar lealdade ali. No templo do Senhor, então lhe mostrou o filho do rei. Disse-lhes: vocês devem fazer o seguinte: uma terça parte dos que entrarem em serviço no sábado ficará de guarda no palácio real. Outra terça parte ficará na guarda na porta de Sur. E a última terça parte ficará na porta atrás dos outros guardas do palácio. Esses 3 grupos vigiarão o palácio. As outras 2 companhias que não estiverem em serviço no sábado guardarão o rei no templo do Senhor. Posicionem-se em volta do rei de armas nas mãos. Matem qualquer pessoa que tentar romper a defesa. Permaneçam com o rei onde quer que ele for. Os comandantes fizeram tudo o que o sacerdote Joiada ordenou. Cada um levou seus oficiais ao sacerdote Joiada, tanto os que iam entrar em serviço naquele sábado como os que iam sair. O sacerdote lhes forneceu lanças e escudos, o que haviam pertencido ao rei Davi, e que estavam guardados no templo do Senhor. Os guardas do palácio se posicionaram em volta do rei, de armas na mão. Formaram uma fileira desde o lado sul do templo até o lado norte e ao redor do altar. Então Joiada trouxe Joás, o filho do rei, para fora, pôs a coroa em sua cabeça e lhe entregou uma cópia da lei. Depois ungiram Joás e o proclamaram rei, e todos bateram palmas e gritavam: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi para o templo do Senhor, onde o povo estava reunido. Ao chegar, viu o rei em pé no lugar de honra junto à coluna, como era costume durante as coroações. Estava rodeada pelos comandantes e tocadores de trombeta, e gente de toda a terra se aligava e tocavam trombetas. Quando Atalia viu tudo isso, rasgou suas roupas e gritou: traição, traição. Então o sacerdote Joiada ordenou aos comandantes encarregados das tropas: levem-na aos soldados que estão na frente do templo e matem qualquer pessoa que a seguir. Pois o sacerdote tinha dito: ela não deve ser morta dentro do templo do Senhor. Eles a prenderam e a levaram à porta por onde os cavalos entraram ao palácio, e ela foi morta ali. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, estabelecendo que eles seriam o povo do Senhor. Também firmou uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. Demoliram os altares, despedaçaram os ídolos e executaram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. Os sacerdotes Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Em seguida, os comandantes dos mercenários, cários, e todo o povo escoltaram o rei para fora do templo do Senhor. Passaram pela porta da guarda e entraram no palácio, onde o rei
se sentou no trono real. Todo o povo do rei se alegrou e a cidade ficou em paz, pois Atalia tinha sido morta no palácio real. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Joás começou a reinar em Judá no 7º ano do reinado de Geu, rei de Israel. Reinou em Jerusalém por 40 anos. Sua mãe se chamava Zíbia e era uma Berseba. Durante toda a vida, Joás fez o que era certo aos olhos do Senhor, como sacerdote. Joiada o orientava. Mesmo assim, não destruiu os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incensos nesse lugar. Certo dia, o rei Joiás disse aos sacerdotes: juntem toda a prata trazida como oferta sagrada ao templo do Senhor, tanto os impostos dos incensos e os pagamentos de votos como as ofertas voluntárias. Cada sacerdote deve recolher a prata com um dos tesoureiros e usá-la para fazer os reparos necessários no templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito reparo no templo. Então o rei Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhe perguntou: por que ainda não fizeram reparo no templo? Não recebam mais as pratas dos tesoureiros, exceto o que for usada para reparar o templo. Os sacerdotes concordaram em não aceitarmos mais a prata do povo e em deixar que os outros presumissem a responsabilidade de fazer os reparos no templo. O sacerdote Joiada fez uma abertura na tampa de caixa grande e a colocou do lado direito do altar, na entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocaram na caixa todas as contribuições do povo. Sempre que a caixa ficava cheia, o secretário da corte e o sumo sacerdote passavam a prata trazida ao templo do Senhor e colocavam em sacolas. Entregavam a prata aos supervisores da construção, que a usavam para trabalhar para pagar os homens que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedra. Também compravam a madeira e as pedras lavadas necessárias para fazer os reparos no templo do Senhor e pagavam outras despesas relacionadas à reforma no templo. A contribuição trazida no templo não era usada para fazer taças de prata, nem cortadores de pavio, nem bacias, nem trombetas, nem outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Eram entregues aos trabalhadores que usavam para fazer os reparos no templo. Não se impedia que os supervisores da construção prestassem contas desse valor, pois eram homens de confiança. Mas as contribuições das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não eram trazidas ao templo do Senhor. Eram entregues ao sacerdote para seu uso pessoal. Nessa época, Hazael, rei da Síria, guerreou contra Gate e a conquistou. Então resolveu atacar Jerusalém. O rei de Joás recolheu todos os objetos sagrados que Josafá, Jorão e Acasias, os reis anteriores de Judá, tinham consagrado e que ele mesmo consagrara. Enviou-os Hazael, junto com todo o ouro que havia na tesouraria do templo do Senhor e no palácio real. Com isso, Hazael suspendeu o ataque a Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história do rei de Judá. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, na estrada para Síria. Os oficiais que os assassinaram foram Jocazar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer. Joás foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho, Amazias, foi seu sucessor. Agora em Atos, capítulo 18, versículo de 1 a 22. Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas, como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos.
Depois que Silas e Timóteo chegaram de Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra, testemunhas aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: Vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente, de agora em diante pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentio temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: Não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Quando Galho se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Galho se voltou para os acusadores e disse: Ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas, como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes e da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. E o expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo, no tribunal. Galho, no entanto, não se importou com isso. Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo. Então se despediu dos irmãos e foi a Cencreia, onde raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Em seguida partiu de um navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto Efésio, onde Paulo os deixou. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas ele recusou. Ao despedir-se, Paulo disse: Voltarei depois, se Deus quiser. Então zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no ponto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja. Em seguida voltou para Antioquia. Agora em Salmos capítulo 145, versículo de 1 a 21. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei, louvarei teu nome para todos sempre. Todos os dias te louvarei, sim, louvarei teu nome para sempre. Grande é o Senhor, ele é digno de muito louvor. É impossível medir sua grandeza, que cada geração conte a seus filhos sobre tuas obras. E proclame o teu poder. Meditarei em teu majestoso glorioso esplendor. E em tuas maravilhas. Todos falarão de teus feitos notáveis e anunciarei tua grandeza. Todos contarão a história de tua imensa bondade e cantarão de alegria sobre sua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. O Senhor é bom para todos, derrama misericórdia sobre toda a criação. Todas as tuas obras te dão graças ao Senhor, e teus fiéis te louvarão. Falarão da história do teu reino e proclamarão o teu poder. Anunciarão teus feitos poderosos e a majestade e glória do seu reino. Pois o teu reino é sempre para sempre. Tu governas com todas as gerações. O Senhor sempre cumpre suas promessas. É bondoso em tudo o que faz. O Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sob o peso de suas cargas. Os olhos de todos estão voltados para ti com esperança. Tu lhes proves o alimento conforme necessitam. Quando abres as suas mãos, satisfazes os anseios de todos os seres vivos. O Senhor é justo em tudo o que faz, é cheio de bondade. O Senhor está perto de todos que o invocam. Sim, de todos que o invocam com sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem, ouve seus clamores e os livra.
O Senhor protege todos os que o amam, mas destrói os perversos. Louvarei o Senhor e que todos na terra louvem seu santo nome para todo sempre. Agora em Provérbios capítulo 18, versículo 1. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo o bom senso. Até amanhã, no dia 28 de junho.